No vídeo da semana passada eu te convidei a refletir sobre o tamanho do amor de Deus por nós. E mesmo que nós não tenhamos chegado a uma definição, nós não estipulamos qual seria o tamanho físico do amor de Deus por nós, eu quero te convidar a continuar a pensar sobre este tema. Então, olá, eu sou o pastor Lucas Prando e seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Lá no finzinho da Bíblia tem um livro escrito pelo apóstolo Pedro. E na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, está escrito o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O texto afirma que não foram coisas perecíveis, ou seja, coisas que se deterioram, coisas que estragam com o tempo, como é o caso da prata e do ouro, que Deus resgatou os pecadores. Mas foi com algo muito mais caro, foi com o sangue de Cristo, que foi morto como um cordeiro de sacrifício na cruz. Quão grande é o amor de Deus por você? De que forma você pode medir o quanto Deus te valoriza? E uma maneira de entender isso é perguntar o quanto Deus estaria disposto a pagar para ter você. Por exemplo, o quanto você valoriza uma boa xícara de café? O suficiente para pagar o quê? 2, 3, 4, 5 reais? O quanto você valoriza o seu cachorro ou o seu gato? O suficiente para pagar aí a sua alimentação, o pet shop, então os cuidados necessários para o seu animal. O quanto você valoriza ter o celular mais recente, o que as pessoas estão pagando hoje em dia, o suficiente aí para pagar 2, 3, 4, 5, 10 mil reais. Até certo ponto, o valor que você aceita, o valor que você está disposto a pagar por algo, mostra o quanto você valoriza aquilo. E na cruz de Cristo, um preço foi pago. E havia um custo a ser pago que não pode nem começar a ser medido em dinheiro. Na cruz, nós somos comprados, nós somos resgatados, nós fomos obtidos para Deus não com ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Veja o quanto Deus valoriza a sua criação. Veja o quanto Deus te valoriza. Veja o quanto Deus te quer para Ele. Este custo é um custo impressionante. É um custo que beira o inacreditável para nós. Porque dar a vida por outra pessoa já é um sacrifício enorme. Uma vida é um pagamento enorme, é um custo gigantesco. Mas o custo na cruz de Jesus foi ainda maior, porque lá na cruz foi derramado o sangue vital do Filho de Deus. Não foi o sangue de qualquer pessoa que foi derramado na cruz. Não foi o sangue do Lucas, do João, do Marcos, do André, não. Na cruz estava pendurado o santo e eterno Filho de Deus que agora está em carne e que suspira na cruz. O todo-poderoso Filho de Deus, de quem os anjos do céu clamam com alegria e louvor. O Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. O sangue do Filho de Deus escorre, a sua respiração para e Deus morre para dar vida àqueles que o mataram. Uma só gota de sangue do Filho de Deus é mais preciosa do que todo o céu e toda a terra. E este grande custo é a prova do amor de Deus por você e por mim. Mas esse grande custo também revela algo muito importante. Revela como nós precisamos desesperadamente de perdão. Esse precioso e infinito custo revela quão sério é o nosso pecado sem a morte salvadora de Jesus. Por exemplo, se vocês lembrarem dos últimos instantes da vida de Jesus, quando ele está lá no jardim do Getsêmani, orando, ele pede a Deus: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero e sim como tu queres. E eu pergunto, se fosse possível, se houvesse alguma outra maneira, se houvesse algum custo menor, algum preço menor que nos restauraria diante de Deus, será que o Pai teria negado a oração de seu Filho? Só que o nosso pecado ele é tão perverso, ele é uma ofensa tão grande para com Deus e uns para com os outros, que exigiu todo o sangue do único e amado Filho de Deus. Mas Jesus, lembrem-se disso, ele vai voluntariamente para a cruz. Tanto que ele mesmo diz o seguinte: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário,
eu espontaneamente a dou. Jesus estava determinado, Jesus estava decidido a trilhar o caminho em direção à cruz, embora ele soubesse que o custo de tudo isso seria terrível. O sofrimento e a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia são as maiores provas do amor incondicional e infinito que Deus tem por você. Nós não temos como medir esse amor, nós não temos como calcular este amor, mas mesmo assim, Deus demonstra o seu infinito amor e a sua infinita compaixão por você e por mim. Amém.